Muito bem. Irmãos, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema como vencer as crises da fé. Como vencer as crises da fé. E para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de Asaf, não Salmo de Davi, Salmo de Asaf, 73. Salmo 73. Nós vamos meditar nesse salmo e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vai ser projetado aqui, mas às vezes você quer fazer alguma anotação, né? Fique à vontade. Tá certo? Muito bem. O Salmo 73, como deve estar aí na sua Bíblia, é o Salmo de Asaf. Quem foi Asaf? Quem foi Asaf? Asaf foi um grande personagem do Antigo Testamento, em especial, um grande personagem que participou do reinado de Davi e do reinado de Salomão. E Asaf, ele foi um grande músico. Hoje a gente vai falar muito da música. Ele foi um grande músico, um líder, inclusive, do movimento musical de Israel no Antigo Testamento. Ele foi levita, salmista, profeta e líder dos músicos de Israel. Levita, salmista, profeta. Gravem isso. Levita, salmista, profeta. Nós vamos ler alguns trechos do Salmo 73 para ganharmos tempo. Mas eu recomendo que você leia com calma em casa os 28 versículos que são desse salmo. Eu vou pincelar alguns versos aqui para trazer as aplicações pastorais que são necessárias. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que vai ser dito, porque crises a gente passa o tempo todo. O tempo todo. Ou de tempos em tempos, se você preferir. E Asaf, nesse salmo aí, ele deixa claro, ele abre o coração dele para dizer assim, eu estou com uma crise. E ele não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem medo de dizer isso para Deus. E eu penso que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, não só uma crise na área de saúde pública, economia, política, mas uma crise de fé. Eu percebo que nós estamos nesse tempo onde todas essas circunstâncias externas a nós estão interferindo na nossa dinâmica de fé. Preste atenção nisso. Eu percebo isso como pastor, pelo que eu observo, pelos atendimentos que eu faço, pelos aconselhamentos que eu faço, mas eu também percebo isso como cristão que sou, como pessoa. Eu percebo muitas vezes que se eu não manter uma vigilância redobrada, eu acabo vacilando, eu acabo menosprezando alguns princípios básicos da fé, por exemplo, leitura da Bíblia, oração. E é interessante observar isso porque eu não senti o peso espiritual que hoje eu sinto. Esse tempo que nós estamos vivendo, pelo menos no meu coração, é como se algo mais pesado pousasse em mim, e esse peso, muitas vezes, acaba ganhando no meu coração, e eu acabo me esquivando, eu acabo me entregando para algum tipo de preguiça espiritual, um tipo de mormaço, não é quente nem frio. Eu estou nas atividades da igreja, eu estou fazendo e acontecendo e tal, mas está faltando alguma coisa? Está esquisito? É desse tipo de crise de fé que eu estou falando. Não é crise de fé no sentido assim, será que Deus existe? Não. Eu estou falando de uma crise muito mais sutil, que eu entendo que é uma crise do nosso tempo, esse tempo que nos de hoje, e que tem a ver também com tudo que nós estamos vivendo à nossa volta. Aí você inclui aí a pandemia, a crise econômica, a política e por aí vai. Então é por isso que eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que vai ser exposto aqui. Que eu tenho certeza que o Salmo 73 vai nos ajudar bastante. Os primeiros versículos, vamos ler de 1 a 3, olha só. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém,
quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Até aí. Nós estamos falando de um homem que serve no templo, Asaf, um líder da tribo de Levi. A tribo de Levi é responsável por toda a parte de serviço do templo, seja portaria, recepção, louvor, adoração, limpeza. A tribo de Levi tinha esta responsabilidade. Asaf é um dos líderes desta equipe que cuidava do templo. A gente não está falando de uma pessoa que começou na fé ontem. A gente está falando de uma pessoa que está na estrada da fé há muito tempo. E nós estamos falando de uma pessoa que aprendeu com Davi o que significa louvor. Ele aprendeu com Davi como que a gente deve se portar no altar. A gente está falando de um homem que conhece o Senhor, que conhece a lei, conhece as Escrituras. Mas o coração dele foi pego de surpresa. E o versículo 2 deixou isso bem claro. Quase eu derrapei, faltou pouco. Sabe, esse quase derrapar aí, os pés vacilantes, né? Tem a ver com quem já viu ou participou de futebol de sabão. Sabe o que eu estou falando? Você luta para ficar em pé. E às vezes você vai assim tropeçando, escorregando e tal, e é assim que ele se sente. O termo hebraico ali tem a ver com isso. Não é uma escorregada simples assim, opa, escorreguei. Não, não, não. Você gasta um tempo enorme para se equilibrar. É assim que ele se sente. Então ele olha ao redor e ele vê a prosperidade do ímpio. Ele vê as pessoas que não temem a Deus prosperando, com saúde. Se você continuar lendo o texto aí, os versículos 4, 5 e 6, você vai ver. Puxa, esse pessoal é mais forte que a gente, esse pessoal trabalha menos que a gente, e parece que eles estão ganhando mais do que a gente. Ele está reclamando disso tudo aí no texto. Só você ler com cuidado. Nós ficamos doentes e parece que esse pessoal não fica doente. Ele está seduzido pelas circunstâncias. Preste atenção nisso. Isso acontece com a gente também. A gente está na estrada da vida, estrada da fé, e de repente a gente vai esbarrando em coisas, e que quando você para pensar, peraí, está tudo dando errado. Dando errado na segunda-feira, ok, mas na segunda, na terça, na quarta, no mês 1, 2, 3, no ano 1, 2, 3, peraí. Procuro ser o mais fiel possível, o mais obediente possível a Deus, e olho ao meu redor, parece que só o outro está prosperando. Ele está começando a ser seduzido, Asaf está começando a ser seduzido por essas circunstâncias que ele está enxergando. Crise de fé. Crise de fé. Interessante, ele começa o salmo dizendo, o Senhor, volta lá no versículo 1, Lucas, por favor, com efeito, Deus é bom para Israel. É interessante, né? Ele começa com um discurso teórico. Isso acontece com a gente também. Quer ver? Você sabe que Deus é bom. Você sabe, por exemplo, que Jesus morreu na cruz por você, por mim. Foi o que nós acabamos de celebrar aqui na ceia. Você sabe disso. Você sabe que nosso Deus é um Deus provedor. Você já ouviu isso? Você sabe que Deus, Ele deixa à nossa disposição os anjos do céu como um exército que está à nossa disposição para nos proteger. A gente sabe disso. A gente sabe que Deus é o nosso pastor, que nada nos falta. A gente sabe. Com efeito, Deus é bom para Israel. A gente sabe. Mas, nesse momento, o que Asaf está fazendo? Ele está fazendo muita coisa do que a gente faz também. Ele está apresentando uma declaração teórica. Ele está num nível de fé que eu vou chamar de nível 3. Vai até o 10, tá bom? Nível 3. Nesse nível de 0 a 3, é o nível teórico. Você sabe argumentar sobre a Bíblia, sabe argumentar sobre a fé, mas está faltando algo. Por isso que eu falei que a crise de fé que eu quero falar aqui hoje é uma crise da sutileza. Não é se Deus existe ou não. É que nem Asaf. Asaf não tem dúvida que Deus existe.
Asaf sabe que Deus é bom para Israel. Está claro aqui na cabeça dele. Mas está faltando alguma coisa aqui dentro. É dessa crise sutil que eu estou falando hoje. E aí, nos versículos 2 e 3, ele vai dizer: quase escorreguei. Fiquei cambaleando por muito tempo. Por quê? Porque eu tive inveja das pessoas que estão à minha volta. Principalmente daqueles que não têm Deus no coração. Crise de fé. Nível 3. Ele tem uma fé mais teórica. Uma fé não tão bem amadurecida. Muito bem. Vamos dar uma pincelada aí rápida no versículo 4, que vai dizer o seguinte: para eles quem? Os ímpios. Asaf está tendo inveja dessa turma aí, ó. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Versículo 12, em especial a parte B, mas vamos ler todo, né? Versículo 12, Lucas, por favor. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Claro, de forma desonesta. Asaf está trabalhando duro, ele vê o povo de Deus trabalhando duro, de forma honesta, e rala muito para ganhar alguma coisa. Aí ele vê os ímpios ralando pouco e ganhando muito. Está mexendo com ele. Então ele falou aí de 3 áreas, né? Saúde, trabalho, sucesso financeiro. A gente escuta muito isso hoje, né? Como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro nas redes sociais. Como conquistar o primeiro milhão. A gente escuta isso hoje. Isso está bombando nas redes sociais da internet. Porque as pessoas querem ser bem-sucedidas na área financeira. Asaf está vendo isso acontecer, está vendo sucesso acontecer na vida de outras pessoas, mas na vida dele está faltando alguma coisa. Olha a sutileza dessa crise. E aí, dos versículos 6 a 9, e esse nós não vamos ler agora, para a gente ganhar tempo, nós vamos encontrar aí uma descrição de como que é a característica desses ímpios. Aí eu listei aqui rapidamente: soberbos, violentos, glutões, fantasiosos, maliciosos, irreverentes, difamadores. Está tudo aí do versículo 6 ao versículo 9. Os ímpios têm esse currículo e mesmo assim Asaf está com inveja deles. Muito bem. Só que a gente chega no versículo 17. Aí começa uma virada de chave. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Olha isso. Tem um momento dessa crise sutil de Asaf, que ele entra no templo, e eu queria sublinhar essa parte. Fui no santuário de Deus, eu entrei. Fui na igreja. Ou seja, mesmo em crise, Asaf permaneceu em movimento. Mesmo em crise, ele não saiu da comunhão. Presta atenção nisso. Olha só como é atual, como a gente precisa dessa verdade. Mesmo em crise política, econômica, sanitária, ele não saiu da comunhão, até que entrei no santuário de Deus e eu vi alguma coisa, eu percebi alguma coisa. Aqui está a primeira lição para nós, nessa crise sutil de fé. Para vencer essa crise, a gente precisa manter a nossa comunhão. A gente precisa manter a nossa unidade, o nosso relacionamento. Nós precisamos esbarrar uns nos outros novamente, porque essa pandemia não só nos distanciou fisicamente, mas a nossa alma ficou distante. Precisamos nos reaproximar, porque senão essa crise sutil, ela vai nos engolindo, e sem perceber, como se fosse uma areia movediça, sem perceber, daqui a pouco você está com a areia no pescoço. Daqui a pouco essa areia já entrou na sua boca e você nem consegue mais falar, nem pedir ajuda. Por quê? Porque sutilmente você foi engolido por essa crise, ou foi sendo engolido. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com essa sutileza do inimigo que está nos rondando. Muito cuidado. Vamos valorizar esse tempo de comunhão. Vamos valorizar os encontros comunitários, em especial aqui a Nova Vida, a nossa igreja aqui. A nossa igreja promove. Por exemplo, ontem,
Ontem tivemos aqui o Sábado da Alegria, o movimento para as crianças. Estamos na época aí, né? Dia das Crianças. A gente fez uma festa bonita, alugamos brinquedo, teve picolé, teve ministração da palavra, teve oficina de cupcake. Gente, um movimento, assim, um planejamento incrível do Ministério Infantil. E, em especial, essa semana, muito trabalho. Gente vindo aqui durante a semana, ralando, para deixar tudo pronto para o sábado ser um sábado da alegria. Então, não é só o sábado da alegria, é tudo que diz respeito ao sábado da alegria, o preparo, as conversas, o planejamento, chegar aqui e mexer, eu nem sei como é que chama o negócio que vai em cima do cupcake, a cobertura, e mexer o negócio, e preparar para as crianças fazerem junto, e o pozinho doce lá, o granulado, é isso aí. Detalhe, né? Pô, pastor, mas parece coisa tão pequena. Não é. Não é. Não é, porque a crise que nós estamos vivendo é uma crise sutil, então é com sutileza que a gente vai enfrentar essa crise. É com sutileza que a gente precisa enfrentar essa crise, valorizando os encontros que nós promovemos aqui. Nossa igreja não é uma igreja ativista, uma igreja que faz coisas para manter o pessoal sempre agitado, não. A nossa igreja tem menos atividades, é verdade, menos atividades, mas todas as atividades a gente procura fazer o melhor possível. Ministério Vitalidade, com os nossos idosos, homens, mulheres, juventude, crianças. A gente tenta abraçar todas as gerações que compõem a igreja. Ah, pastor, nós queríamos mais. Eu também gostaria de ter mais. Só que para ter mais, a gente precisa rever a nossa agenda, precisa rever os nossos compromissos. Para ter mais, algumas pessoas não podem ter nem família. Porque para trabalhar mais na igreja, precisa deixar a família. Nunca nós vamos deixar a família. Nunca. Nunca. Então nós vamos fazer menos e melhor. Menos e melhor. É a nossa dinâmica. Eu não quero ninguém estressado na igreja porque serve na igreja. Aliás, quem é da liderança, quem já participou de alguma reunião comigo de ministério sabe disso. Quando eu percebo um negocinho assim de muito trabalho, de estresse, eu vou na pessoa e falo assim, qual ministério que você vai sair? Eu já proponho para a pessoa, de qual ministério você vai sair, porque desse jeito não pode ficar. Vários aqui já me ouviram dizer isso, porque eu não quero uma igreja ativista, eu não sonho com uma igreja ativista. Eu não quero que as pessoas fiquem impressionadas com o tanto de coisa que a gente faz, mas sim impressionadas com o tanto de amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. A diferença é gritante. Gritante. Então, quando eu vejo essa sutileza do inferno penetrando nos nossos corações, sim, tem caminhos de combate. O primeiro caminho, até que entrei no santuário de Deus. Eu estava vendo o ímpio prosperar, estava reclamando, murmurando, meu coração estava azedo, mas eu fui no culto. Mas eu participei do encontro das mulheres, o encontro dos homens, eu participei do movimento da igreja. E lá, eu olhei para o irmão, eu esbarrei numa irmã, e lá, alguém conversou comigo, e lá, alguma coisa aconteceu que a minha visão mudou. Só porque você estava em comunhão. Creia nisso que eu estou dizendo, porque é verdade. A comunhão tem esse poder. Não é você vir ao culto simplesmente, é estar no culto, é diferente. É diferente, é se importar. É você perceber que o olhar do seu irmão é um olhar de uma pessoa que se importa com você, não de um estranho. É assim que nós tentamos viver aqui como comunidade, irmãos. Quem está nos visitando hoje, é bom que você saiba um pouquinho como é que a Nova Vida funciona. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Eu falei aqui dessa importância da comunhão, né? Agora, vamos para os versículos 21 e 22. 21 e 22, vamos lá, Lucas. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ali, o irracional, em outras versões, você pode encontrar assim, eu era como um animal na tua presença. É isso, né? Tem algumas versões aqui, né? Eu era como um animal, um bicho. Meu coração ficou tão envenenado que eu me transformei em um bicho. É o salmista fazendo uma análise. Só que ele está fazendo essa análise onde? No templo. Na comunhão.
Porque antes ele só estava reclamando e apresentando uma teoria sobre Deus. Deus é bom para Israel. Aleluia. Mas é depois do versículo 17 que os olhos de Asaf começam a se abrir. Ele está na comunhão, e aí nos versículos 21 e 22 ele começa a fazer uma autoanálise. E quando ele faz essa autoanálise, ele percebe assim, gente, olha o que eu estou me tornando. Eu estou murmurando de tudo, eu estou reclamando de tudo. Eu escuto um testemunho na igreja, eu falo assim, haha, ele acha que foi Deus isso aí. Se ele não tivesse trabalhado, duvido que ele ia conseguir aquela bênção. A gente começa a racionalizar tudo, e Deus fica de escanteio. Olha a sutileza dessa crise que nós vivemos hoje, irmãos. Essa racionalidade cega, que ignora o espiritual, que ignora a espiritualidade. O coração de Asaf ficou amargurado, azedo, e ele se transformou em um bicho. O coração dele ficou como um bicho, insensível. Mas ele não parou aí, ele está no templo. Leia-se templo, comunhão, ok? Não é estrutura física, é comunhão, pessoas. Ele está na comunhão, e porque ele está na comunhão, ele consegue fazer a autoanálise, e fazendo a autoanálise ele se enxerga, ele participa, ele poderia talvez, né, se fosse o Novo Testamento, participando dessa ceia aqui, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, e orando, pedindo para o Espírito Santo sondar a vida dele, tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor, porque ele está na comunhão. Porque quando a gente não está na comunhão, o que a gente faz com o nosso coração? A gente deixa para depois. A gente prioriza outras coisas. É aqui que, por exemplo, os irmãos estão atentos à minha palavra aqui, as pessoas que estão em casa também estão atentas à palavra. Nesse momento, alguma palavra está entrando aí. Que possivelmente, se você não estivesse buscando esse momento de comunhão, essa palavra não entraria. E é exatamente isso que o inimigo quer. É exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer manter o nosso coração envenenado para a gente cair na besteira de ficar discutindo de forma impensada, de forma, desculpa o termo, de uma forma assim, imbecil, sobre as crises políticas do nosso país. Por que eu estou usando termos tão fortes para falar de crise política do nosso país? É porque a gente fala de coisas que muita gente nem sabe o que está acontecendo. A gente fala do que a gente acha, a gente fala do que a gente ouviu falar, não confere as notícias que chegam. É impressionante o número, a quantidade de fake news que chega no meu celular, toda semana. Toda semana. E eu gasto 5 minutos pesquisando, é mentira. Ou meia verdade. Às vezes a notícia em si, ela de fato aconteceu, mas o enunciado da notícia está cheia de esquema político. Misericórdia. É muito sutil. E a galera vai entrando nessa discussão e vai colocando Deus nessa bagunça. Misericórdia. Nosso coração vai se tornar um coração animal, insensível, se a gente manter esse veneno no nosso coração. Asaf percebeu isso. E nós temos que perceber isso também. O nosso tempo exige uma autoanálise constante para a gente dar conta desse mundo. O nosso tempo está exigindo isso. Por isso precisamos orar mais, meditar mais na palavra, valorizar o estudo da palavra, o meditar na palavra todos os dias, vida devocional. Há 15 dias atrás eu preguei sobre isso, que eu chamei aqui de arroz e feijão. O que é o arroz e feijão? Vida devocional. A importância do meditar na palavra, a importância da oração, de todos os dias procurar ter um momento com o Senhor, não importa o tempo, mas todos os dias. Vida devocional, para quê? Para blindar o seu coração, para não deixar nenhuma brecha para esse veneninho entrar. É isso. O Asaf caiu nessa. Você viu lá no início do texto. Começou a escorregar, escorregar, escorregar. Graças a Deus, ele entrou no templo. Graças a Deus, ele não deixou de estar em comunhão, porque na comunhão o coração dele foi revelado. Avançando mais um pouquinho, o versículo 26, reconhecer a presença de Deus no meio do caos, né? Olha só, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha isso, que maravilha. Olha só como é que está diferente o coração de Asaf.
ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus continua sendo a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Minha herança para sempre? Opa! Asaf, ele era profeta, levita. Os levitas é da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi não tem terra. Você sabia disso? Que Deus espalhou, né, através de Josué, separou assim Israel por tribos, e nessas tribos, cada tribo ficou com um pedaço da terra. Só que a tribo de Levi, não. A tribo de Levi recebia os dízimos das outras tribos para se manter. Por isso que quem é da tribo de Levi sempre estava no serviço de culto. Vamos ler esse texto, para você não achar que eu estou inventando? Vamos lá. Deuteronômio 18, 1 e 2. Deuteronômio 18, 1 e 2. Vamos lá, Lucas, me ajuda aí. Olha só. Isso aconteceu na época de Moisés, né? Olha só. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Olha o versículo 2 agora. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Quem é levita sabe que a herança dele é o Senhor. Voltando lá para o texto do Salmo 73, versículo 26, quando Asaf fala assim, a minha herança para sempre, é porque o Asaf recupera essa memória. Espera aí, eu tenho uma promessa sobre mim. A promessa que Deus vai sempre ser a minha herança. Eu não preciso mais ser seduzido pelas coisas que acontecem à minha volta. Eu não posso mais cair nesse esquema mundano que tenta me devorar, tenta me atrair, para me matar por dentro. Eu não posso mais cair nisso, porque existe uma promessa sobre a minha vida. E a promessa que é sobre a minha vida é que Deus sempre será a minha herança, da mesma forma que acontece com a gente hoje. Deus é a nossa herança. Quando nós entendemos isso, percebemos que Deus é suficiente. Por isso que o Salmo 23:1 faz todo sentido agora. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sim, por quê? Porque Ele já está. Ele já é tudo para mim. Não é assim que a gente canta? Tudo para mim, tudo para mim. Tem uma música que diz isso. É só música ou é verdade? É verdade. Já tem uma verdade sobre nós e é nessa verdade que a gente precisa se agarrar. Porque senão, as circunstâncias da vida vão envenenar o nosso coração. E envenenando o nosso coração, a gente vai blasfemar contra Deus e vai ter inveja das pessoas que não temem a Deus. Olha que extraordinário isso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Não importa o que aconteça aqui fora, Deus continua sendo Deus e a promessa dele está sobre mim. Com crise ou sem crise. Com crise econômica ou sem crise econômica, a bênção de Deus está sobre mim. É assim que a gente precisa caminhar, com essa certeza de fé. Avançando mais um pouco, o versículo 24, parte A. Vamos lá, versículo 24. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Primeira parte. Tu me guias com o teu conselho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu cheguei uma vez para o meu pai, eu estava mais ou menos assim com os meus 18, 19 anos, eu tinha desenhado um plano perfeito de investimento. Cheguei para ele, pai, estou pensando em fazer isso aqui, abrir um negócio assim e tal, eu pensei nisso. O que o senhor acha? Mas a pergunta era só para ter a moral dele, né? Porque eu pensei que meu pai não ia criticar nada. Aí meu pai chega, filho, então, você está esquecendo disso. A lista do meu pai era muito maior do que a minha. Era um menino, assim, sonhador. E eu fiquei bravo com meu pai. Não, pai, eu queria que o senhor me apoiasse aqui. Olha que sonho top que eu tive e tal. Filho, mas não é assim. Tem um monte de outras coisas que precisa considerar, senão vai dar pau lá na frente. É isso que Deus faz. Caminhar com Deus, às vezes, é chato. É chato, porque a gente apresenta as coisas para Deus, nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, e às vezes Deus chega e fala com a lista de isso muito maior com o seu plano. Me guia com o teu conselho.
É isso. Por isso que às vezes é mais legal caminhar sem Deus, ou distante de Deus. Porque lá no fundo a gente sabe, nossa, se eu mostrar isso aqui para Deus, ele vai mostrar um monte de coisa que não vai dar certo esse negócio. Deixa eu fazer do meu jeito. Vai, fi, como diria um bom mineiro, vai, fi. Faz do seu jeito, vamos ver o que vai dar. Então, percebe, você pode ler esse texto e achando que você pode sair daqui com um superpoder, com uma varinha mágica, dizendo que tudo que você quiser, Deus vai realizar na sua vida. Mas não é isso que o texto está falando. O versículo 24 está deixando bem claro, na caminhada Deus é um conselheiro. E um bom conselheiro, ele não se empolga com a sua empolgação. Um bom conselheiro, ele pensa as suas ideias, ele pensa a sua empolgação. Porque se ele empolgar com você, são dois loucos. São dois loucos. Então é bom caminhar com o Senhor, mesmo que de vez em quando seja chato, mas é um chato bom. Sabe quando o seu pai fala alguma coisa com você, falando aí para a galera, adolescente, né, criança e tal, quando seu pai fala alguma coisa, você fala, tá bom, pai, tá bom. Mas depois dá certo. Porque ele estava certo. Não é assim? É chato no primeiro momento. Mas depois você percebe que papai tinha razão, mamãe tinha razão. Com Deus é a mesma coisa. O versículo B, né, a parte B do versículo 24. E depois me recebes na tua glória. Deus está aguardando por mim e por você. Eu gosto dessa expressão porque isso me faz lembrar daquela parábola do filho pródigo. O filho, né, já saiu da casa do pai com a sua herança, com a sua parte da herança, mas o pai está na janela. O pai está na janela, esperando pelo filho. E é assim que eu vejo esse texto, é Deus na janela, esperando por mim, esperando por vocês, por todos nós. Não é qualquer tipo de relacionamento, não é uma coisa superficial, é um relacionamento profundo que Deus estabelece com a gente. Então, Deus está sempre na expectativa da gente voltar. Ei, meu filho, essa sutileza que está penetrando no seu coração, não deixa entrar mais não. Eu estou aqui. Aprenda mais de mim e perceba que eu sou tudo para você. Sou tudo para você, porque eu sou tudo para você, você pode descansar. Você pode descansar. Mas, Senhor, quem vai pagar as contas? O Senhor não gosta de pagar contas. Você sabia disso? Deus não gosta de pagar conta. Ele pede para a gente ser responsável, né? Quem paga a conta somos nós. Não adianta você orar para Deus pagar umas contas, umas dívidas, uns empréstimos que você fez, que não vai dar certo, não. É você que paga. E uma vez uma pessoa perguntou isso para mim, né? Pastor, mas quem paga as contas sou eu, não é Jesus. Jesus não paga a conta. Eu falei, é verdade, Jesus não gosta de pagar a conta, não. Conta de banco ele não gosta, não, mas é você que tem que pagar. Então, o senhor fala para a gente descansar? Sabe por quê? A gente tem que descansar em Deus, porque se a gente não descansar em Deus, a gente não pensa direito. A gente não raciocina. Faz uma retrospectiva aí na sua vida e vê os momentos que você tomou uma decisão muito zoada, muito nada a ver, muito equivocada. Possivelmente você estava num pico de estresse. Possivelmente você estava envolvido emocionalmente demais. Porque não aquietou o coração. Não sossegou a alma. Descansar em Deus tem a ver com isso. É engraçado, irmãos. Eu atendo tantas pessoas e é interessante. As pessoas conversam comigo e elas saem do meu gabinete com os mesmos problemas. Eu não tenho varinha mágica para dizer assim, acabou o problema. Eu queria ter, mas não tem. Mas a maioria das pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, estou melhor. Pastor, estou mais aliviado, estou mais aliviada. Nossa, pastor, não tinha pensado desse jeito. Agora eu vou pensar de outra forma. Eu estou com o mesmo problema, pensando de outro jeito. Olha isso, o problema está lá, mas mudou alguma coisa aqui. É isso. Quando a gente caminha com Deus, com os conselhos de Deus, não é que Deus paga a conta da gente no banco. É que Ele nos dá uma paz tão bonita, tão profunda, tão curadora, que a gente começa a pensar em possibilidades de solução. Porque se Deus fosse aquele que pagasse a sua conta, Ele ia fazer com que você permanecesse na infância espiritual por toda a vida.
Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Para crescer espiritualmente, a gente tem que arcar com as nossas responsabilidades, com as, Perdão. Com as consequências dos nossos erros e acertos. Para concluir, versículo 28. Vamos lá. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Como é que ele começou o texto? Com uma declaração teórica, né? Deus é bom para Israel. Mas eu vacilei, estou com inveja dos ímpios, a minha vida está uma miséria. Aí no versículo 17, virada de chave. Estou na comunhão. Tudo começa na comunhão. Aí o versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele começa paralisado, invejando os ímpios, e ele termina em movimento, proclamando os feitos do Senhor. Mas Asaf, a sua vida não está miserável ainda? Mas Asaf, você não tem aquela conta para pagar ainda? Mas Asaf, você não tem aquela dificuldade dentro de casa ainda? Sim, mas deixa eu te contar o que Deus já está fazendo em mim. Ah, a visão mudou, a perspectiva mudou. E você só chega no versículo 28 com fé. Por isso que o Salmo 73, para mim, é um processo de cura da crise de fé. Você começa na crise total, pico da crise, altos e baixos, chega no versículo 28, talvez com o mesmo problema, mas com um coração diferente, com uma mente diferente, proclamando os feitos do Senhor. Está fazendo sentido, irmãos? O nosso dia a dia tem que ser assim. Isso aí é vida devocional. É quando a gente não deixa o veneno entrar e a gente se torna grato pelas pequenas coisas. Pelo bom dia de alguém. Pela capacidade que a gente tem, por exemplo, de acordar e trabalhar no dia seguinte. A gente começa a ser grato pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. É impressionante. Termino com esse exemplo. Em um dos meus atendimentos, a pessoa chegou assim, extremamente ansiosa. Desculpa. Extremamente ansiosa. E nessa ansiedade, ela tinha um discurso muito amargo, sabe? Muito alfinetando demais com as palavras. Todo mundo era culpado, menos ela. É mais ou menos isso. E aí, no primeiro momento, eu fiquei até incomodado, porque ela estava assim, estava com um discurso tão duro, tão violento, que eu estava começando a ser atingido por aquele discurso. E aí, no meio daquela conversa, eu fiquei pensando, será que eu interfiro? Será que eu peço para ela parar, que está demais? Mas eu deixei. Ela falou bastante. Passado um tempo, ela começou a respirar fundo. Ela cansou de falar. Aí ela falou assim, fala alguma coisa aí, pastor. Você não está falando nada? Ela estava brava comigo já. Eu não tinha falado nada ainda. Fala alguma coisa aí, pastor. Não, depois eu falo. Pode continuar falando. Tá bom. Aí ela continuou falando. Tá. Obrigado, Ingrid. Aí depois que ela continuou falando mais um pouco, aí eu acho que ela se tocou e falou assim, não, pastor, desculpa. Acho que agora eu percebi como é que eu estou alterado aqui. Pode fazer os seus apontamentos aí, talvez eu tenha percebido alguma coisa. Ah, sim, agora eu posso falar. Porque eu não estou aqui para brigar com você. Aí eu comecei a minha palavra dizendo o seguinte, eu queria te agradecer. Me agradecer? Porque você foi sincera comigo. Você não escondeu o seu coração de mim, não chegou aquele discurso velado, porque está diante do pastor, vou pegar leve com as palavras, porque ela xingou todo mundo, gente. Com todas as palavras possíveis. E eu agradeci ela por isso. Porque se o veneno está no coração, ele tem que sair. Aí quando eu agradeci, olha isso, quando eu agradeci, ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? O senhor está me agradecendo por uma coisa horrível que eu fiz. Que coisa horrível? Pastor, eu xinguei tanto aqui. Asaf começou a enxergar o coração. Olha isso. Eu xinguei tanto aqui. Agora que eu estou vendo como é que eu estou. Tem alguma coisa muito errada dentro de mim. É verdade, tem. Mas está vendo, não é com a minha palavra dura. Não é com a minha palavra cheia de arrogância. Eu comecei meu discurso agradecendo. E você se enxergou. Está vendo, irmãos?
Eu não estou falando de teoria, eu estou falando de vivência mesmo. É real. Medite no Salmo 73 essa semana. É real. É real. Para que você não seja seduzido pelas circunstâncias, e sim atraído pela graça de Deus de uma maneira assim transformadora. É real. É real. Então eu queria orar, diante de tudo que foi explanado aqui, eu queria orar e pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada de fé, para que a gente não caia nessa cilada espiritual do nosso tempo, que eu estou achando ela muito perigosa e muito próxima a nós. Muito próxima. Eu sei que nós já fizemos aqui um momento de reflexão, né, de avaliação do nosso coração durante a ceia, mas eu vou pedir para a gente fazer de novo. É muito sutil. Você não pode fazer uma avaliação assim, deixa eu pensar aqui, não é tão simples assim. É sutil. É sutil. É alguma palavra dura que você falou para o seu marido, para a sua esposa essa semana, para o seu filho? Palavra fora de contexto? Se aconteceu alguma coisa assim, sutil. Nossa, pastor, estourei com meu filho, ele nem tinha culpa de nada. É sutil. Nossa, pastor, eu até lembrei de ler a Bíblia, de orar essa semana, mas sabe, eu falei, para quê? Li ontem, não aconteceu nada, vou ler hoje. É sutil, tá vendo? É sutil. Eu quero orar por você que entendeu isso. Para Deus transformar a sua vida, para Deus quebrantar o seu coração e colocar você de volta na batalha. É isso. Senhor, diante do Senhor estamos e pedimos a tua ajuda. Assim como o Senhor ajudou Asaf, nos ajude, Pai Santo. Nós não queremos que o nosso coração se torne um coração irracional, um coração animal, um coração amargurado. E o tempo que nós vivemos, Pai, é um tempo de tantos tormentos, notícias que chegam, que tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Sabemos que amanhã, depois de amanhã, as notícias ruins podem voltar, podem chegar novamente, e a gente não quer encará-las da mesma forma que estávamos encarando. Nos ajude, Pai. Nos ajude a não espalhar mensagens de ódio, de raiva, de rancor. Em nome de Jesus. Que a gente não caia nessas ciladas malditas das redes sociais, de comentários indevidos. Em nome de Jesus. Pai Santo, venha nos visitar essa noite para mudar as nossas conversas, o nosso tipo de conversa. Que não entre mais no nosso coração palavrões, palavras agressivas dentro de casa. Nós não queremos mais isso, Pai. Nós queremos conversas saudáveis, conversas muitas vezes duras, firmes, mas conversas saudáveis. Nos visite, Espírito Santo. Nos visite, para que possamos proclamar os teus feitos, com o coração limpo, com o coração transformado pelo Senhor. Em nome de Jesus, não deixe para que as circunstâncias da vida, que tudo aquilo que está fora da gente, contamine a gente. Muito pelo contrário. É por isso que nós oramos, é por isso que nós falamos contigo agora, porque nós sabemos que o Senhor mexe com a gente de dentro para fora, que o Senhor nos transforma de dentro para fora. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude. Queremos ser mais que vencedores nesse tempo. Mais que vencedores nesse tempo. Visite os casais dessa igreja. Visite os namorados dessa igreja. Visite os filhos. Visite os pais. Em nome de Jesus, visite os nossos queridos idosos. Guarda os nossos corações, Espírito Santo. Não deixe, Pai, não deixe nada nos impedir de amar mais o Senhor, de confiar mais no Senhor, de anunciar mais do Senhor. Aquieta o nosso coração, sossega a nossa alma. Por fim, Pai, talvez alguns irmãos tenham que tomar decisões importantes nos próximos dias. E nós entendemos hoje, Pai, que até mesmo para a tomada de decisões, o Senhor precisa estar conosco, porque o Senhor é o nosso conselheiro. Nos visite e nos aconselhe, para que possamos tomar decisões sábias.
nos incomode para procurar os conselhos do Senhor, para que possamos tomar decisões sábias. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, magnífica palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.